A paz, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo ilumine os teus caminhos e te dê a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Olha, eu tenho uma palavra que vai abençoar a tua vida. Eu tenho uma direção para a sua vida através da palavra de Deus que vai te abençoar muito, certo? Mas para isso eu peço que você acompanhe, fique até o final, porque eu tenho certeza que esta palavra ela vai agregar um valor muito grande na sua vida, tá bom? Desde já eu peço a todos, que deixem o like, clica nesse sinalzinho do joinha, deixa o seu like logo aí abaixo para ajudar no canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom para passar para outras pessoas, tá bom? Então deixa o seu joinha, tá bom? Essa é a sua forma de você contribuir com uma palavra de Deus que está sendo pregada, tá certo? Compartilha também com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos. Semeia a palavra de Deus na vida das pessoas, porque esse bem voltará em dobro para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, coloque em todas as notificações. Quem ainda não colocou, ativa o sininho. Quem ainda não ativou, ative, para que você sempre venha receber uma palavra, uma direção da parte de Deus que vai abençoar muito a tua vida. Isso eu tenho certeza, em nome de Jesus. Tá bom? Sem mais delongas e sem demora, eu estou aqui com a palavra de Deus aberta no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14, onde fala da cura de um jovem possesso. A cura de um jovem possesso. Diz assim a palavra de Deus: quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Desde já eu quero que você entenda que há problemas, que há lutas, que há situações, afrontas que se levantam contra a sua vida, que são de ordem espiritual. E tudo aquilo que é de ordem espiritual não se resolve com remédios, não se resolve de qualquer jeito, de qualquer forma. É por isso que eu peço que você fique até o final, porque dentro desta palavra nós vamos ver algumas direções que vai ensinar você a vencer esse problema de ordem espiritual. Talvez você me pergunta, mas o que é um problema de ordem espiritual? Ou seja, é quando a pessoa ela já buscou de todas as formas, ela já buscou de várias maneiras solucionar o seu problema e não conseguiu. Ela já procurou vários métodos, vários meios para poder resolver a situação e não conseguiu. Ou seja, o problema ficou crônico, ou seja, é algo que ela não conseguiu solucionar através dos meios que ela recorreu. E quando algo é crônico,
na vida de alguém, ou seja, algo é constante na vida de alguém, né, que não cessa, isso só pode ser resolvido através do poder de Deus, através do Senhor Jesus, somente. Então aqui você pode ver que o espírito mudo, né, que estava na vida deste jovem, era um espírito que lhe causava mal. Era um espírito que ora lançava ele, né, na água, ora no fogo, espumava, rilhava os dentes, enfim, tentando matar a vida deste jovem. E eu tenho certeza que o pai deve ter recorrido a vários meios. O pai deve ter buscado várias soluções para que o seu filho fosse curado, para que o seu filho fosse liberto desse espírito mudo e surdo. Talvez a sua situação, problema que você está vivendo, seja um problema de ordem espiritual. Seja um problema de ordem espiritual. E nós sabemos que tudo aquilo que é de ordem espiritual, nós não podemos vencer com a força do braço. Nós não podemos vencer apenas com palavras. Há coisas na nossa vida que nós temos que, além de apelar no Senhor Jesus Cristo, nós temos que usar as armas da fé. Nós temos que usar aquilo que Deus nos deu. Nós temos que usar. E é o que nós vamos ver daqui mais para frente. Tá certo? Então, esse pai, com certeza, ele estava sofrendo muito por ver o seu filho endemoniado, possesso, se debatendo, espumando, né? Que era isso que o espírito imundo fazia. Então, nos dias de hoje, o espírito imundo, ele age de várias maneiras na vida das pessoas. É através de uma doença, é através de uma enfermidade, é através da vida financeira, é um mal familiar, é uma maldição hereditária. Tudo isso são problemas, são situações de ordem espiritual, mas que tem solução, mas que tem jeito, né, para ser resolvido. Então, esse homem, ele foi até quem resolve. Esse homem, no meio da multidão, ele exclamou e apresentou diante do Senhor Jesus de quem pode resolver a causa dele. Apresentou o problema, apresentou a vida daquele jovem. E é o que você deve fazer. Você tem que recorrer a Deus. Mas talvez você me diz, pastor, eu já fiz isso. Eu já pedi, eu já clamei, eu já orei. Mas talvez você ainda não aplicou aquilo que é para aplicar. Talvez você ainda não fez aquilo que é para ser feito. E é o que nós vamos ver aqui na palavra de Deus. O versículo 19 diz: Então Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Se você perceber, os discípulos eles não conseguiram expulsar esse demônio. Os discípulos eles não conseguiram expelir aquele demônio. Talvez seja a sua situação. Você ainda não conseguiu resolver esse problema. Você ainda não conseguiu achar a solução
para esse problema que apareceu na sua vida, que apareceu no meio dos seus caminhos. Talvez seja o seu caso. Talvez você ainda não conseguiu, igual os discípulos, ter um bom resultado em cima daquilo que se levantou contra a sua vida, em cima daquilo que está representando uma resistência espiritual, porque é isso que acontece. Tudo aquilo que permanece na vida de alguém e não quer sair, simboliza uma resistência espiritual. E você tem que se revestir com as armas da fé. E aqui nós vamos ver como você deve usar as armas da fé. Algumas das armas da fé estão aqui nesta palavra. A primeira é a autoridade. Você tem que usar a sua autoridade. A autoridade que Deus te deu. Porque está escrito: eis que vos dei autoridade, ou seja, poder, para pisar em serpentes e escorpiões. As serpentes e os escorpiões são figuras de linguagem, mas que representa todos os problemas, todas as adversidades, né? A serpente e o escorpião representa essa enfermidade, representa esse problema que se levantou contra a sua vida, representa este problema financeiro, este problema familiar, a maldição familiar, representa tudo aquilo que se levantou, que é da parte do inimigo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor te deu poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e em tudo aquilo que é da parte do mal. Tá certo? Então, o que foi que o Senhor Jesus disse? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? A mesma pergunta que o Senhor Jesus fez para aquele povo, eu faço para você agora. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando você vai aceitar esta situação? Até quando você vai aceitar esse problema ficar reinando na sua vida, ficar reinando na sua saúde? Até quando você vai ficar aceitando isso aí no seu corpo? Isso agindo no meio da tua família? Isso agindo na tua saúde? Isso agindo na tua vida financeira, na tua vida sentimental, no teu casamento, enfim, não importa a área. Mas a pergunta é, até quando? Até quando? Por que Jesus faz essa pergunta? Até quando vos sofrereis? É uma pergunta. Por que ele fala isso? É como eu falei anteriormente. Ele disse, eis que vos dei poder para pisardes em serpentes e escorpiões. Eis que estarei convosco, ele diz outrora em outra passagem, eis que estarei convosco até a consumação do século. Então tudo que você precisa entender é que além de Jesus estar contigo, ele te deu autoridade. Ele te deu autoridade. Só que para a sua autoridade funcionar, né, você tem que usar recursos que Deus disponibilizou para você que você ainda não usou. Que você ainda não usou. E é o que nós vamos ver aqui já já, em nome do Senhor Jesus Cristo. Existem duas coisas. Jesus falou, ó geração incrédula. Existem duas coisas que podem impedir do milagre acontecer na vida de alguém. A primeira se chama dúvida. A dúvida é a maior inimiga da fé. E a segunda é quando a pessoa ela não crê. É quando a pessoa ela não acredita que a situação dela vai mudar. Incredulidade é a mesma coisa que ao contrário de crer. Crer é ter certeza absoluta.
E incredulidade é a pessoa que não crê, não acredita. Porque talvez ela já procurou vários meios, porque talvez ela já procurou várias soluções para o problema e não conseguiu. Talvez ela deixou de crer, deixou de acreditar, ou seja, é uma pessoa incrédula. Mas você precisa crer. Você precisa crer que o Senhor Jesus, ele continua sendo o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o mesmo de sempre. Ele mesmo diz na sua palavra: eu, Senhor, não mudo. Ele diz lá em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Talvez você me pergunte, mas por que eu estou passando por esta situação? Será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Não, Ele está. Ele está vendo. Mas você tem que entender que há coisas que Deus não vai fazer por você. Por exemplo, crer, ter fé, orar, jejuar, lutar. Essas coisas é com você. O papel de Deus é fazer. O papel de Deus é resolver. O papel de Deus é glorificar o nome dele na sua vida através do seu esforço. Através do seu esforço, através da sua fé. Esse é o papel de Deus. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tá certo? Versículo 20. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. O agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo lhe sucede? Ou seja, há quanto tempo isso está acontecendo? Desde a infância, respondeu ele. Então, você pode ver que esse problema era um problema de ordem espiritual. Era um mal que acompanhava este jovem desde a infância. Desde a infância, desde pequeno, esse mal, ele veio acompanhando a vida deste jovem. E é isso que tem acontecido com a vida de muitas pessoas. É isso que tem acontecido com a vida de muitos. Talvez seja até o seu caso. Talvez seja o seu caso. Se você está enfrentando algo que está há muito tempo lutando, está há muito tempo batalhando, para solucionar o problema, para resolver o problema, e você ainda não conseguiu, saiba que esse problema é de ordem espiritual. É de ordem espiritual. E você tem que procurar o favor de Deus, procurar os meios certos para você vencer essa guerra, para você vencer essa luta. Para você vencer essa luta. E eu não tenho dúvida que quando você apelar para o Senhor Jesus, apelar para Deus, não viver somente aquela vida de petição, porque se Deus te deu autoridade, é para você enfrentar o mal. Tem muita gente que a oração de muitas pessoas é assim: meu Deus faz isso, meu Deus faz aquilo, meu Deus isso, meu Deus aquilo. Não. Há momentos na vida que você tem que se levantar, você tem que abrir a sua boca e dar ordem, usar a sua autoridade e dizer: doença, sai da minha vida, enfermidade, sai da minha vida, mal, sai da minha vida, o mal que está agindo no meu casamento, o mal que está agindo na minha saúde, o mal que está agindo no meio da minha família, na minha casa, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. São poucas as pessoas que
usam a autoridade que Deus deu. E é desta forma que você tem que enfrentar o mal. Se levantando. Então, o espírito imediatamente, quando viu Jesus, começou a atormentar o jovem, com violência, jogar ele na terra, começou a espumar, porque esse espírito imundo sabia que ali chegou o fim da linha para ele, na vida daquele jovem. E vai acontecer a mesma coisa na sua vida. Quando você se levantar, quando você usar as armas da fé, quando você usar a oração, quando você usar o jejum, quando você se levantar, isso que vai acontecer, o diabo vai se tremer. O diabo vai se tremer, porque ele sabe que quando alguém crer, usa a fé, se levanta em oração e ainda por cima aplica o jejum, o diabo sabe que ele não vai ter forças o suficiente para resistir, para suportar o poder de Deus. Tá certo? Então, o versículo 22 diz: e muitas vezes, prosseguindo, tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. A pergunta é: você crê? Você crê que Jesus pode mudar a tua vida? Você crê que Jesus te deu autoridade para você vencer esse mal, para você sair desta situação? A pergunta é: você crê que Deus é contigo? Você crê que o favor de Deus está na sua vida? Você crê? Porque olha a pergunta, deste pai. Olha a pergunta do pai deste jovem: mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Mas se tu podes, meu irmão, minha irmã, jovem, senhor, senhora, você que está me ouvindo, Jesus pode todas as coisas. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode tirar você dessa situação. Mas você precisa agir. Você precisa agir. E continuando a palavra, Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Então não existe milagre se não crer. E para crer, não é só com palavras, dizer eu creio. Não, mas é acreditar até o fim, até a chegada do seu milagre. Porque há milagres, há resultados que não chegam de imediato. Chegam com o decorrer do tempo, chega com o decorrer das suas lutas, mas há milagres que acontecem na hora. Porque muitas coisas dependem da nossa fé. Dependem da nossa fé. Então, versículo 24: imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Esse tem sido o problema de muitas pessoas. A falta de fé. Tem muitas pessoas que, se procurarem a ela, você crê que Jesus pode te curar, você crê que Jesus pode libertar, você crê que o Senhor Jesus pode mudar a tua vida, tirar você dessa situação, colocar um ponto final nesse problema. Ela vai dizer: eu creio, mas talvez não tenha tido fé para agir, não tem tido fé para se levantar, porque não basta só a gente ficar olhando para os problemas, não basta a gente ficar olhando só para as lutas,
Não basta só a gente ficar olhando para o diabo agir e cruzar os nossos braços e dizer eu creio. Não. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar. Nós temos que usar aquilo que Deus nos deu. Porque Deus, ele costuma agir na vida do ser humano assim. Depois que a pessoa dá um passo, Deus, ele age. Então, comece a dar os primeiros passos. Comece a dar os primeiros passos. Comece a se movimentar na fé. Comece a se movimentar em oração. Comece a fazer o que você não fazia. Você que talvez não estava vivendo, não vivia uma vida de oração, comece a experimentar viver uma vida de oração, uma rotina de oração. Começa a viver a fé, começa a viver a palavra de Deus. Porque tudo vai mudar. Tudo vai mudar na sua vida. Tá certo? Em continuando, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, presta atenção, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Presta atenção no que Jesus fez. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno. É essa autoridade que você tem que usar. É desta maneira que você tem que falar diretamente ao mal, diretamente ao problema. Problema, seja lá o que for o nome do problema, eu te ordeno. Aqui não é seu lugar. Diga: diabo, eu te ordeno, na minha família você não vai agir, na minha vida, na minha saúde você não vai tocar. Você tem que fazer, aqui está o exemplo. Aqui está o exemplo, mas para isso você precisa viver uma vida com Deus. Você precisa viver uma vida de oração. Para isso você precisa viver uma vida de compromisso com Deus. Então ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Pega esta chave aqui. Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. É como eu falei no início. Talvez você até está vivendo uma vida de oração. Talvez você está até buscando a Deus, está indo para a igreja. Talvez você tenha ali a sua rotina de oração, medita na palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Mas o problema continua. A situação continua, a situação não mudou. Porque este problema só vai sair da sua vida, só vai sair dos teus caminhos, só vai sair da tua saúde, da tua vida financeira, da tua família, se você aplicar o jejum. Se você jejuar. Se você jejuar. Então está aqui a solução. Oração e jejum. Mas antes da oração e jejum, você tem que crer e não duvidar, né? Você tem que ter fé, orar, depois jejuar. Se você usar essas armas da fé, eu tenho certeza que não há mal, não há casta, não há demônio que vai resistir à autoridade que Deus colocou na sua vida. Que Deus colocou na sua vida. Tá certo? Então, pare de sofrer. Descruze os braços. Use aquilo que Deus te deu. Use a autoridade que Deus te deu.
e passe por cima de todos os problemas. Eu tenho certeza que você irá glorificar muito o nome do Senhor Jesus, o nome do Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Fica com essa palavra, fica com essa mensagem, e aquilo que durava desde a infância na vida desse jovem teve um ponto final. Também terá um ponto final na sua vida. Terá um ponto final na sua vida sobre esse problema. Terá um ponto final na sua vida sobre essa doença. Terá um ponto final na sua vida sobre essa maldição hereditária. Terá um ponto final na sua vida sobre esse sofrimento, sobre essa miséria, sobre tudo aquilo de ordem espiritual que se levantou contra a sua vida. Terá um ponto final em nome de Jesus. Tá bom? A pergunta é: você crê nisso? Você vai ter fé para se levantar? Você vai ter fé para orar? Você vai ter fé para agir? Você vai ter fé para jejuar? Então, você que quer um milagre, está aqui a receita. Tá bom? E eu sei que você crê na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você vai dar ouvidos a essa palavra, né, e vai aplicar na sua vida. Tá certo? Depois você vai voltar agradecendo a Deus. Tá certo? Fique com essa palavra, tá? Que Deus te abençoe. Eu espero que tenha te ajudado, te incentivado a vencer, te incentivado, né, a vencer o mal, a vencer esse problema, a agir da maneira correta, tá bom? Aqui está um exemplo de que se você usar a autoridade, o nome de Jesus, com fé, com oração e com jejum, a sua vida muda. Pega esse exemplo, aplica na sua vida e resultados você terá. Bom, fique na paz, Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade.